Olá pessoal, Marconi aqui com mais um vídeo para o canal Aluno TI 91. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na resolução dos exercícios do site da Bcruit. O exercício a ser resolvido hoje, dando continuidade, é o 1017, gasto de combustível. E o exercício ele pede o seguinte: Joãozinho quer calcular e mostrar a quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, ao utilizar um automóvel que faz 12 km por litro. Para isso, ele gostaria que você o auxiliasse através de um simples programa. Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas e a velocidade média durante a mesma em km por hora. Assim, pode-se obter a distância percorrida e, em seguida, calcular quantos litros seriam necessários. Mostre o valor com 3 casas decimais após o ponto. Entrada. O arquivo de entrada contém 2 inteiros. O primeiro é o tempo gasto na viagem em horas e o segundo é a velocidade média durante a mesma em km por hora. Saída. Imprima a quantidade de litros necessária para realizar a viagem com 3 dígitos após o ponto decimal. Então aqui abaixo a gente tem aqui os dois exemplos, o exemplo de entrada e o exemplo de saída. O exemplo de entrada aqui 2 inteiros, hora e velocidade, um abaixo do outro. E no caso aqui a gente tem também a saída, que já é o cálculo com a quantidade necessária de quantos litros seriam necessários para esta viagem. Então, sabendo disso, vamos aqui para o nosso Visual Studio e vamos tentar resolver este exercício, que aparentemente é bem simples. Então, pessoal, começando aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa entrar com 2 números inteiros. Então, vai ser a entrada a partir do teclado. Então, vamos declarar aqui a nossa variável do tipo inteiro, que vai ser horas. Vai receber aqui, no caso, o int.parse, e aqui dentro a gente passa o nosso console.readline, que é justamente o comando aí para receber valores a partir do teclado. E aí, por que a gente está fazendo aqui essa conversão? É porque, no caso, como estamos utilizando uma linguagem de programação orientada a objeto, no caso do C# aqui, tudo que entra pelo teclado, através do console readline, ele vai ler como string. Então é necessário que façamos essa conversão aqui antes de seguirmos, né, com o resto da operação. E aí a gente vai criar aqui um outro valor, no caso, que é exatamente velocidade, né? Só dar um copia e cola aqui, velocidade, perfeito. Depois a gente tem aqui o cálculo da distância percorrida, né? Então vamos calcular aqui, que vai ser no caso um double, né? Double distância, que vai receber, lá ele falou horas vezes velocidade, né? Velocidade. Deixa eu ver aqui, velocidade, não velocidade. Então nós temos aqui, deixa eu só dar um Ctrl KD para a gente identar o nosso código aqui para ficar tudo. E depois a gente vai calcular aqui o nosso, vai ser uma double também, que vai ser a quantidade de litros, né, necessário. Esse aqui ele vai receber, no caso, distância dividido por 12, né? No caso, o nosso carro ele faz 12 km por litro. Então, a gente calculou a distância para a gente saber a quantidade de litros necessária. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar aqui um comando primeiro, antes do console readline, para imprimir. A gente vai dar um console readkey, é justamente o comando para, depois que terminarmos a execução do nosso código, pressionando qualquer tecla, ele sai aí do modo de execução. Então vamos agora imprimir o resultado. E aí, no caso aqui, a gente tem a quantidade QTD de litros, e aí a gente precisa fixar as casas decimais. Então vamos utilizar aqui o nosso toString, são 3 casas decimais, então é 3, e aqui a gente vai usar o nosso util info. Só que nesse caso aqui ele não está indo, porque a gente precisa importar uma biblioteca aqui, que é justamente a using system.globalization.
perfeito. Agora aqui a gente já está aqui dentro do nosso código. Então já colocamos aqui, falta agora, deixa eu colocar mais um aqui. Culture_info.invariante culture. Então aparentemente está certo, né? Vamos ver aqui quais são os valores. 10,85, a saída é 70.8333. Então vamos executar aqui o nosso código. Vamos entrar aqui com o 10,85, 70.833. Então aparentemente está certo, pessoal. Vamos pegar aqui o nosso código, todo ele bonitinho aqui. Vamos lá para o nosso site. Isso aqui, gente, a gente pode tirar fora, tá? Que a gente não está utilizando. Só utilizamos essas duas bibliotecas aqui. Então a gente vai copiar tudo isso aqui. Vamos vir aqui o nosso código, Ctrl V. Aqui a gente muda para C#, né? Que estava C++. E agora vamos colocar aqui para jogar o nosso código, ver se vai ser aceito. E aí... Então, pessoal, nosso código foi aceito, tá aqui mais um exercício resolvido. Nos próximos vídeos, né, vamos trazer aí não somente as resoluções desses exercícios, como também continuidade aí no nosso projeto canal Aluno TI 91. Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.